Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro do Novo Testamento. O Novo Testamento contém 260 capítulos. Nesses 260 capítulos, são 27 livros. Nós estamos cobrindo livro por livro. Já gravamos todo o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de Marcos, o Evangelho todo de Lucas e o Evangelho de João, de forma que você pode estudar capítulo por capítulo dos 4 evangelhos. Agora nós estamos no livro de Atos. O livro de Atos, junto com os 4 evangelhos, forma o que nós chamamos do Pentateuco, né? Os 5 primeiros volumes do Novo Testamento, sendo que Atos é um livro único. Atos, ele é histórico, porque nos apresenta a história da igreja. Atos é eclesiástico, porque nos apresenta a fundação da igreja. Atos também é homilético, que nós temos a pregação da igreja. Atos é um livro missionário, que nós temos as viagens missionárias de Paulo, né, até sua viagem a Roma. Atos também tem teologia prática, oração da igreja, adoração da igreja. Atos é hermenêutico, porque nos traz qual era a interpretação que eles faziam do Antigo Testamento. Atos é evangelístico, nos fala das cruzadas evangelísticas. Atos é apologético e Atos também contém geografia bíblica. As viagens de Paulo, nós quando lemos, para nós entendermos melhor, devemos sempre ter um mapa. E hoje eu trouxe aqui um mapa para nós falarmos dessa primeira viagem missionária de Paulo, que sai Barnabé e Saulo. O capítulo 13, se você tem que ver o nosso comentário, diz que separa a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho com eles. Então, logo no início do capítulo 13, nós vamos ter o próprio Espírito Santo mandando separar a Barnabé e a Saulo. Barnabé era o crente mais antigo, mais maduro, mas durante o capítulo 13, quando ele chega em Antioquia da Pisídia, aí já muda. Logo no verso 50, já não fala Barnabé e Saulo, nós vamos ter Paulo e Barnabé. Paulo, o grande Paulo vai aparecer, o apóstolo dos gentios. E o capítulo 14, que nós vamos ver hoje, vai falar exatamente das últimas cidades por onde eles passaram. Icônio, Listra, Derbe, e eles vão voltar até Tarso, né? Também vão passar a chegar em Antioquia da Síria, não é? Antioquia da Síria, Pisídia e assim por diante, aonde eles vão voltar para Antioquia. Então nós vamos ver, se você notar, como eu falei, Atos, ele também vai conter, aqui eu estou tentando mostrar um mapa para você, onde Atos contém a geografia, né? Peraí, deixa eu ver esse mapa aqui, parece que está ao contrário, vamos lá. Acho que dá para ver. Não, agora ficou ao contrário. Vamos lá. A geografia do mapa aqui, ó. Se você notar, a cidade de Antioquia se encontra aqui, ó. Antioquia. Aqui está Antioquia. De Antioquia, nessa primeira viagem, capítulo 13, eles desceram a Salamina. Tá vendo? De Antioquia vem para Salamina, na ilha de Chipre. Se você tiver uma Bíblia que tem um mapa da primeira viagem, você pode acompanhar. De Chipre eles vêm para Pafos. De Pafos eles sobem para Perge. De Perge eles chegam a Antioquia da Pisídia, onde Paulo prega. Essa é a região chamada da Galácia. Há 3 regiões aqui, Galácia, Capadócia e Cilícia. Você pode procurar no mapa e ver e estudar o mapa, não é? Para que fique claro para você de onde eles saíram, aonde eles foram, qual é o percurso que eles fazem. E aí de Antioquia da Pisídia eles vão passar por Icônio, por Listra e Derbe, toda essa região aqui chamada
Cilícia, Galácia e Capadócia. São aqui os primeiros trabalhos missionários. Note que começou em Jerusalém, subiu pela Síria, não é? Antioquia da Síria, passa a ser um centro. Então, Atos contém geografia bíblica, as viagens missionárias de Paulo. E é importante estudar cada local, como é que foi. Em Antioquia da Pisídia, quase toda a cidade, não é, se reuniu. Verso 44 diz que quase toda a cidade reuniu para ouvir a palavra de Deus, o capítulo 13. Agora vamos entrar no capítulo 14, que é a continuação dessa primeira viagem missionária de Paulo, até que eles retornam a Antioquia da Síria, da onde eles saíram. Nós vimos no capítulo 13 também que João Marcos abandona eles, e vai ser uma causa de discussão entre Paulo e Barnabé no capítulo 15, e o capítulo 15 será o concílio de Jerusalém. Então vamos lá. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, e não só de judeus, mas também de gregos. Então parece que em Icônio houve uma conversão melhor, não é? Em Antioquia da Psídia, os judeus rejeitaram a Paulo, os judeus incitaram mulheres, é assim que nós terminamos o capítulo 13, incitaram as mulheres, das quais perseguiam Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Mas a comunidade que ficou ali dos gentios, eles então creram e ficaram com alegria em Antioquia da Psídia. Mas aí eles sacudiram o pó dos pés, partiram para Icônio, mas os discípulos que ficaram em Antioquia estavam cheios de alegria do Espírito Santo. E agora nós vamos chegar em Icônio, capítulo 14, verso 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. O trabalho missionário de Paulo concentrava em ir aos sábados na sinagoga dos judeus e explicar o que a Bíblia falava, né? O Primeiro Testamento, a Bíblia hebraica, o que dizia acerca de Jesus e a promessa que era feita dos profetas. E falaram, cada vez eles vão ficando mais versados, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então Icônio Icônio fica na região da Galácia com... lá era a região que nós depois, mais tarde, Paulo escreve aos Gálatas, não é? Uma região importante, Icônio, e ali muita gente creu. Mas os judeus incrédulos, sempre vai haver um grupo de judeus incrédulos que vão incitar e irritar contra os irmãos os ânimos dos gentios, não é? Então, parece que na Galácia e tanto em Antioquia da Pisídia, que também pertence à região, à entrada da região da Galácia com a Frígia, né, a região da Frígia junto com a Galácia, ali sempre os judeus vão acabar incitando. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que suas mãos se fizessem sinais e prodígios, não é? Então também vai acontecer pela mão do apóstolo Paulo, de Barnabé, sinais e prodígios. E esse é outro ponto do livro de Atos. Sempre a pregação do evangelho, ela é seguida por sinais e prodígios, que foi o que Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. E nós vamos ver algo aqui acontecendo, né? E dividiu-se a multidão, capítulo 14, verso 4, e dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então, aonde Paulo chegava, pregava na sinagoga, parte dos judeus criam, parte rejeitava, parte se opunha, mas os gregos tinham boa aceitação acerca de Jesus Cristo, cria em Jesus. E, é claro, e os que se opunham, uma parte ficava dos judeus, outras pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. A coisa vai ficando feia
para o lado de Paulo, não é? Queriam insultar e apedrejarem até eles, os judeus, quando eles não concordavam, achavam que a pessoa poderia estar blasfemando, eles partiam logo para apedrejar a pessoa. E Paulo vai sofrer alguns apedrejamentos em seu trabalho missionário, né? Claro que algumas vezes eles tiveram que fugir. É quando Jesus disse: se alguém não vos aceitar ou não receber a vossa palavra, ide para outra cidade. Né? E quando eles souberam que insultaram e apedrejaram, sabendo eles, verso 6, fugiram para Listra e Derbe, né? Listra é outra cidade da Galácia, Derbe também. Então, essas três cidades, Icônio, Listra e Derbe, são regiões da Galácia, onde Paulo mais tarde vai escrever uma carta aos Gálatas, não é? Então, sabendo eles fugir para a cidade da Licaônia, que é província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Note como o trabalho era. Paulo ficava numa cidade até que se levantava a oposição e ele tinha que sair. E olha, vai acontecer algo maravilhoso na cidade de Listra, né? Quando eles partem de Icônio para Listra, diz que estava em Listra certo varão, leso dos pés e coxo, desde o seu nascimento. Isso vai lembrar o coxo, também a porta do Templo Formosa, quando Pedro e João subiam para irem à oração. Pedro disse: nem ouro nem prata tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele homem era coxo de nascença, ele se assentava a mendigar. Aqui nós estamos na cidade de Listra, que pertence aos Gálatas, né? Havia um varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Que maravilha, nunca tinha andado. Vai ser um sinal apostólico a cura desse homem que era leso dos pés, desse homem que era coxo desde o seu nascimento, assim também como em Atos capítulo 3, por ministério de Pedro, agora vai se realizar pelo ministério de Paulo, mostrando que Paulo tinha um sinal apostólico na sua chamada, como Pedro. Pedro é considerado então o apóstolo dos circuncisos, ou a circuncisão. Paulo vai mencionar isso nas suas cartas, que a Pedro foi dado o ministério da circuncisão e a ele, Paulo, foi dado o ministério da incircuncisão, de ir aos gentios para pregar o evangelho. Então vai mostrar aqui que o mesmo milagre que aconteceu com Pedro, de um coxo de nascença à porta do Templo Formosa, vai acontecer com esse homem. Diz que ele era leso dos pés, coxo de nascimento, do qual nunca tinha andado. Verso 9 do capítulo 14. E esse ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado. Que coisa incrível, né? Paulo começa a desenvolver uma sensibilidade do Espírito, até para ver fé nos outros, né? Ouvindo falar Paulo, que fixando os olhos, vendo, Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés, e saltou e andou. O homem nunca tinha andado, ele era leso dos pés, coxo desde seu nascimento. E a mesma ordem Pedro que deu lá em Atos 3, quando Pedro disse: olha para nós, nem ouro nem prata tenho, em nome de Jesus te digo, levanta e anda. Aqui Paulo fixou os olhos nele, viu que tinha fé, e disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés, e saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, né? Licaônica, que era a língua lá dos Gálatas, começaram a dizer: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Entre os gentios, eles vão acreditar que Paulo e Barnabé eram como deuses, se tornaram, ou seja, a encarnação, né, do Logos, a encarnação de Deus, agora
tinha descido. Eles disseram, não é possível, os deuses semelhantes aos homens desceram a nós. E chamavam a Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, não é? Uma outra tradução, o nome que deram a Barnabé é diferente do nome que deram também a Paulo. Diz que Paulo foi chamado de Hermes, né? Que é da onde vem a hermenêutica, e Barnabé foi chamado de Apolo. Mas aqui ele é chamado, Barnabé é chamado de Júpiter, e Paulo deram o nome de Mercúrio, porque esse era quem falava. Como tem uma outra tradução que diz que deram o nome de Paulo de Hermes, da onde vem o termo hermenêutica, porque ele era quem falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria com a multidão sacrificar-lhes, né? Eles pensavam que eles eram deuses, estavam acostumados a sacrificar bezerros, fazer a prática deles de sacrifício, e tinha até um sacerdote de Júpiter, quando ele olhou, pensou que Barnabé era Júpiter, então eles trouxeram touros e grinaldas e queriam com a multidão sacrificar-lhes, né? Ouvindo, porém, isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, voltou a ordem aqui no verso 14, Barnabé vai aparecer primeiro, rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazem essas coisas? Nós também somos homens. Eles possivelmente rasgaram as vestes para mostrar que eles também eram de carne e osso, não é? Olha o desespero deles, que eles estavam pedindo que eles se convertessem, mas eles vão entender errado, não é? E vão pensar que eles são Deus, querem sacrificar eles. Nós também somos homens como vós, mesmo as mesmas paixões, daí talvez porque eles rasgaram as vestes para mostrar que eles eram de carne e osso, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Deixe dessas vaidades, deixe desses sacrifícios, não é? E vos converta ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que há neles. Não é? Aqui muda um pouco a pregação de Paulo. Quando Paulo falava aos judeus, ele concentrava no Deus, da ação de Deus, livradora de tirar o povo do Egito, libertadora de Deus, do que os profetas haviam falado, do que os salmos. Mas agora Paulo fala aos gentios, é um pouco diferente. Paulo então vai falar do Deus vivo, do Deus que não é ídolos, do Deus que não é feito de materiais de pedra, como ele estava acostumado, né? Então Paulo vai mostrar esse Deus vivo como o Deus criador, o criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que há neles, a qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seu próprio caminho. Então, em tempos passados, esse Deus falou, ok, vou deixar vocês andarem em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento, de alegria o vosso coração. A pregação agora de Paulo é um pouco diferente, porque agora ele está pregando aos gentios. Então Paulo está apresentando o Deus vivo como Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que há neles, e de um Deus que manda a chuva ao seu tempo, e para que eles tenham tempos frutíferos, para que eles tenham mantimento, ou seja, o Deus Criador e o Deus sustentador da sua criação, dando até alegria no coração, alegrando o homem pelo fruto do seu trabalho. Diferente a pregação, já não é o que os salmos dizem, o que os profetas dizem, mas o Deus Criador, o Criador dos céus, da terra, do mar, aquele que suporta, sustenta, aquele que dá chuva, não é, em tempos frutíferos, que produz o alimento, Deus de toda a provisão. E essa é a pregação de Paulo para os gentios.
e dizendo isso com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem, não é? Queriam sacrificar um touro em homenagem a eles, e eles tiveram dificuldade em explicar, mas impediram que eles fizessem isso. Sobrevieram, porém, os judeus em Antioquia, né, e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, quando ele está falando isso, vai vir alguns judeus que vieram lá de Antioquia, essa Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, não é de Antioquia da Síria, né? Aqueles judeus que se opuseram a Paulo e fizeram ele se retirar, eles vão agora até Listra, não é? Eles partem lá de Antioquia da Pisídia e eles vêm até Listra e vão incitar o pessoal de Icônio. Então, aqueles judeus que se opuseram a Paulo em Antioquia da Pisídia, se puseram em Icônio, eles vão chegar ali em Listra para açoitar a Paulo, tendo convencido, apedrejaram a Paulo. Imagine só, coitado do Paulo está lá, de repente chega um grupo de judeus, já com pedra na mão, apedrejaram e arrastaram para fora da cidade, cuidando que Paulo estava morto. Imagine só, Paulo sofreu o apedrejamento. Talvez Paulo, quando sofria aquele apedrejamento, lembrava-se de Estevão, que foi apedrejado e as vestes foram postas ao pé dele. Paulo sofreu aquele apedrejamento, talvez teve um momentâneo desmaio, súbito, tanta pedra que veio sobre ele, cuidavam até que estava morto e tiraram Paulo para fora. Pensaram, uau, morreu Paulo, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Que coisa tremenda aconteceu, né? Talvez Paulo quase que morre mesmo e teve talvez uma ressurreição, desde que levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Não é? De Listra, eles vão acabar indo para Derbe. Listra e Icônio, aqui no mapa, são cidades bem próximas, né? Cidades bem próximas. Aqui se encontra Icônio, aqui, e Listra está logo mais abaixo. Eles vão partir daqui para Derbe. Derbe já é quase perto da Cilícia, mas mantém-se ainda como região da Galácia, né? Então, de Icônio, Listra, eles vão para Derbe. É a próxima cidade que eles vão. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, olha que coisa interessante. Eles foram até Derbe e de lá eles começam a regressar. Eles vão voltar para Listra, onde aquele coxo foi curado, onde teve muitas crenças. Vão passar por Icônio novamente e vão voltar para Antioquia da Pisídia, confirmando assim o ânimo dos discípulos e exortando a permanecer na fé. Então não foi fácil o trabalho de Paulo em Gálatas, não é? Ele foi apedrejado e ele está pregando o evangelho. Nós vamos ver que depois ele vai a Jerusalém para ter certeza que ele não está fazendo o seu trabalho em vão entre os gentios, mas não é fácil fazer. Paulo está com muita oposição da parte dos judeus, chegou a ser apedrejado, pensava até que ele estava morto, mas ele se levantou e confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer da fé, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Realmente não é fácil, não é? Hoje em dia há um evangelho que prega, olha, venha para Deus, Deus vai te dar vitória, Deus... Claro que Deus pode nos dar vitória, mas prega-se pouco sobre tribulações. É nas tribulações que nós vemos as ações de Deus para livrar o seu povo, na verdade. Então, o crente que não tem tribulação também não vai ter muita vitória, não é? O crente que não vai ter oposição, como é que ele vai ser vitorioso? Então, através das tribulações, como eles diziam, nos importa entrar
no reino de Deus. A vida do cristão, muitas vezes, é vida de tribulação, mas nessas tribulações, nesses sofrimentos, é dessa forma que nós vamos entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja. Então, olha o cuidado de Paulo. Na primeira ida, que ele vai a Antioquia, que ele passa por Icônio, que ele passa por cidade de Listra e depois a Derbe. Agora, no retorno, eles começam a eleger anciões em cada igreja. Há 3 termos que é usado, é ancião ou presbítero, não é? Que são colocados ou até bispo nas igrejas. Então, eles começaram pelo consentimento a eleger ou eleito anciões em cada igreja. Eleito significa que foram escolhidos, não é? Orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então eram novos convertidos, esses homens mais maduros, eles vão colocar como anciões, como cuidadores da congregação da qual eles fundaram. E eles vão orar e jejuar e consagrar, encomendá-los ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, aqui é a Antioquia da Pisídia novamente, dirigiram-se agora a Panfilha, não é? De lá eles vão até a Panfilha. Eu estou conferindo aqui no mapa juntamente como eu estou lendo, e você deveria também procurar entender onde ficam essas regiões, para que você possa ter uma ideia geográfica dessa viagem de Paulo. E tendo anunciado a palavra em Perge, né, eles vão descer de Antioquia, vão para Perge, desceram a Atalia, não é? Perge, Atalia. Essa região é uma região que já pertence ao que nós chamamos a região da Lícia, não é? Então nós temos Galácia, nós temos a Lícia e temos a Cilícia. Então essa região onde está Perge, Atalia, pertence a uma região na época que era chamada de Lícia. Então, Atalia. E dali navegaram para Antioquia. Então, olha aqui que vai acontecer. Essa é a região da Lícia. Depois de Atalia, que já é uma cidade portuária, eles vão partir daqui de navio, voltando para Antioquia da Síria. Lembra que há 2 Antioquias. Antioquia da Pisídia, que fica na região da Frígia, e Antioquia da Síria, que fica na Síria, não é? E tendo navegado, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça do Senhor para a obra que já haviam cumprido. Que coisa, essa primeira viagem de Paulo foi algo tremendo, muita oposição, apedrejamento que ele vai sofrer, é tirado da cidade como morto, não é? Pela obra do Senhor. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram. Isso que é o trabalho do missionário. O missionário vai, faz a obra, não é? Deixa ali convertidos, deixa alguém até cuidando da igreja, alguém local, e aí ele regressa trazendo um reporte, né? Relatado quão grandes coisas Deus fizera por ele e como abriram os gentios a porta da fé. Note que eles foram por um trabalho missionário, concentraram na sinagoga dos judeus, alguns creram, mas a maioria rejeitou. E aí eles partiram para os gentios. Nessa viagem, Paulo vai descobrir que o evangelho não era só para os judeus. Eles iam primeiro aos judeus, mas depois partiam para os gentios, cumprindo Isaías 42, verso 6, não é? Porque o Senhor diz, eu te pus por luz os gentios, para que seja salvação. O Senhor era salvação, o Senhor era a luz dos gentios, não é? Para que eles pudessem pregar aos gentios, e assim abriram a porta da fé. Que porta maravilhosa quando essa porta é aberta, a porta da fé. A porta que Jesus abre, ninguém fecha, não é? E aqui em Atos 14, 27, nós temos a porta da fé.
Ai, que porta maravilhosa essa de ser aberta. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, não é? Então, ele vai ficar em Antioquia. De Antioquia, Paulo vai descer a Jerusalém, não é? Ele vai a Jerusalém novamente e vai ter o concílio de Jerusalém. Muito bem, quando eles voltaram a Antioquia, aqui acaba, ou termina, né, basicamente o primeiro roteiro de Paulo com Barnabé nessa primeira viagem missionária, e depois ele vai então decidir ir até Jerusalém para falar acerca dos gentios, o que vai ser imposto sobre os gentios. Uma das coisas que será discutida no Concílio de Jerusalém é se esses gentios deveriam ou não se circuncidar, se eles precisavam ou não guardar a lei de Moisés. Mas capítulo 13 e 14 marca o primeiro trabalho missionário de Paulo e Barnabé, ou de Barnabé e Saulo, né, que eles vão juntos. Esse primeiro trabalho missionário aparece o grande apóstolo gentios, pregador, Paulo, as interpretações que ele fazia da lei, a justificação que ele vai crer pela fé, visto que os gentios não são observadores da lei de Moisés, eram alguns simpatizantes, eram prosélitos, alguns já atendiam às sinagogas, mas a fé vai acabar se mostrando para os gentios mais do que para os judeus. E aqui começa a aparecer Paulo, o grande apóstolo dos gentios, não é? Essa primeira viagem missionária teve sucesso, eles saíram de Antioquia, foram para Chipre, depois passaram por Lícia, depois pela Frígia, pela região da Galácia. Foi uma viagem, de fato, maravilhosa, onde eles vão iniciar um trabalho missionário entre os gentios. E Paulo, depois, no capítulo 15, vai a Jerusalém para confirmar trabalho. O trabalho deles também era com jejum, oração. Por isso que eu digo que o Atos é algo tremendo, demonstra como a igreja orava, como a igreja jejuava, como a igreja se consagrava, como é que a igreja impunha obreiros. Então nós podemos aprender muito, mas muito mesmo, com o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 13, Atos 14, marca a viagem deles. Atos 13, início de Atos 13, eles estavam em Antioquia, da Síria. Final do capítulo 14, eles estão de volta em Antioquia, da Síria, depois de realizar esse trabalho missionário de Paulo e Barnabé. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 14. Eu recomendo que você pegue um mapa, que você acompanhe as cidades, veja a distância. Nós não temos uma ideia do tempo que foi levado, não é essa primeira viagem, mas levou tempo, porque era de cidade em cidade, iam a pé, não é? Navegavam. Então, houve um tempo, talvez 1 ou 2 anos, foi a empreendida de Paulo nessa sua primeira viagem missionária que ele faz, não é? Nós podíamos datar essa primeira viagem entre o ano 45 ao ano 47, 48, né? 2 anos e meio essa primeira viagem. Ano 49, aí nós vamos ter ele já em Jerusalém para esse primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Jerusalém foi onde a igreja começou, e aqui nós vamos ter esse primeiro concílio, onde vai estar o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, não é? Os irmãos Tiago, agora aparece como líder da igreja em Atos capítulo 15. Então volte para assistir o nosso comentário em Atos capítulo 15. Esperamos que você tenha gostado desse comentário em Atos 14, que você estude mais e busque também mais conhecimento, e que Deus abençoe grandemente você. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo de Deus. Amém. Divulgue o nosso canal, assista os demais comentários, capítulo 13, assista o próximo comentário
capítulo 15, e assim esperamos que você tenha sido abençoado por esse programa nesse seu canal do YouTube. Comentário do Novo Testamento.